Oi, boa noite então, pessoal. Eu sou o Lucas, eu vou estar mediando esse segundo momento na noite de hoje. A gente vai estar falando um pouquinho agora sobre o atendimento psicológico online, seus desafios e suas possibilidades também. Quem vai estar conversando um pouquinho com a gente é a Maria Adélia Pieta. A Maria ela é graduada em Psicologia e Direito pela URGS, mestre e doutora em Psicologia pela Universidade também da URGS. A Maria fez estágio de doutorado na King's College London, foi bolsista de pós-doutorado pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES, no programa de pós-graduação de Psicologia da URGS também, no período de 2015 até 2020. Maria tem interesse no estudo de efetividade de psicoterapias, psicoterapia online, intervenções baseadas na internet, alianças terapêuticas, interação pais-bebê no contexto das mídias digitais e divulgação da ciência. Maria, é um prazer te ter aqui conosco hoje. Ficamos muito felizes que tu pode comparecer e que tu pode estar compartilhando dos teus conhecimentos com a gente nesse momento. Qualquer coisa, eu vou estar aqui mediando, tu pode ir sinalizando, né? Como a gente tinha comentado e também comento para o pessoal, podem ir fazendo dúvidas ali no chat, que depois a gente vai dar uma olhada e a gente pode retornar mais para o fim da apresentação da Maria, né? E mais uma vez, é um prazer te ter aqui, Maria. O espaço é todo teu e fica à vontade. Bom, boa noite a todos e todas. Eu agradeço imensamente esse convite para falar com vocês hoje sobre o atendimento psicológico online, desafios e perspectivas. Eu vou ter no meu material o símbolo da URGS, porque foi onde eu realizei todo o meu trabalho, onde eu sempre estudei esse tema, embora agora não esteja mais vinculada, eu carrego o nome da universidade junto ao apresentar hoje de noite. Então, a minha fala se organiza da seguinte forma. Eu abordo a Covid-19 e o atendimento psicológico ampliado, apresento uma breve história da terapia online, falo sobre as modalidades de psicoterapia online e evidências de efetividade, faço algumas recomendações éticas para os atendimentos online, apresento outras formas de atendimento psicológico online que não a psicoterapia online, que vocês conhecem, e, por fim, apresento as considerações finais. Então, em março de 2020, quando a pandemia virou um problema mundial, a Organização Mundial da Saúde previu que ela poderia gerar estresse nas pessoas. E, de fato, a gente tem uma primeira publicação de níveis aumentados de depressão, estresse e ansiedade na população chinesa, que foi a primeira acometida pela pandemia. Por conta disso, ainda em fevereiro, a China passou a oferecer atendimento online à saúde mental 24 horas por dia, 7 dias da semana, e relatou essa experiência nesse artigo ainda em fevereiro de 2020. Logo em seguida, os Estados Unidos expandiram os serviços psicológicos online, que eles chamam de telepsicologia, flexibilizando enormemente esses atendimentos. E o mesmo aconteceu aqui no Brasil. Vocês sabem que o Conselho Federal de Psicologia, por meio da Resolução 4 de 2020, flexibilizou o atendimento psicológico online em abril, de 2020. Mas a terapia online que vocês tanto ouvem agora e que é um boom mundial, que está acontecendo, ela é bem mais antiga. Então, a terapia à distância com o uso de tecnologias já se tem notícia desde os anos 1950, quando se tem registros de análise pelo telefone. Em meados da década de 1990 é que começou a terapia online. E em 1995, a Associação Americana de Psicologia resolveu se pronunciar a respeito, dizendo que só deveriam realizar psicoterapia online os terapeutas que tivessem competência para tanto, que deveriam ser seguidos os padrões éticos dos atendimentos presenciais nos atendimentos online e que deveria haver um cuidado redobrado com o sigilo. A Associação Americana de Psicologia criou, então, um comitê de estudos sobre psicoterapia online. As preocupações iniciais eram sobre a relação terapêutica online,
questões éticas como confidencialidade, identidade de pacientes e terapeutas, manejo de situações de emergência. Progressivamente, a terapia online foi se popularizando, e tanto que hoje ela é praticada nos 5 continentes. Evidências mostraram que a relação terapêutica online pode equivaler à presencial. Essas evidências, elas já estão num nível muito elevado. Trata-se de estudos, revisões sistemáticas, meta-análises, são estudos que se debruçam sobre outros estudos empíricos e observam que quando medidas de aliança, escalas que medem a aliança são utilizadas, a pontuação dos pacientes nos atendimentos online tende a ser muito similar à pontuação dos pacientes em atendimentos presenciais, e isso nas mais distintas modalidades de psicoterapia online, que eu vou apresentar para vocês na sequência aqui. Terapias síncronas e assíncronas, com vídeo ou só via audioconferência ou mesmo textuais. Em todas essas terapias, o que se observa é que sim, pode-se estabelecer uma relação terapêutica tão boa quanto nas terapias presenciais. Isso tudo, como disse, pautado em estudos empíricos que observaram o que acontecia em tratamentos. E, progressivamente, também foi observado que tratamentos remotos podem funcionar tão bem quanto os face a face. Esses estudos também já estão no nível de meta-análises, revisões sistemáticas, são estudos que se debruçam sobre diversos outros estudos e dão um veredicto. Afinal, funciona ou não funciona a terapia online? E esse veredicto é positivo. Sim, ela pode funcionar tão bem quanto uma terapia presencial. O que a gente viu acontecer em maio de 2020, no auge da Covid, nos Estados Unidos? Houve uma... Maria, desculpa Pode só falar. te interromper, tu acha que tu não está passando os slides, tá? Tu não está passando. Onde é que eles pararam? Tá ainda no primeiro. Talvez tu tá em tela cheia, tenta fechar. Certo. Então... Aí, agora tá indo. Agora tá indo. Eu estou em tela cheia. Então, só fazendo uma retrospectiva do que eu fui apresentando até agora. Agora eles aparecem para vocês? Sim, agora tá certinho. Então, o que se observou em maio de 2020, no auge da Covid nos Estados Unidos, foi, numa entrevista do CEO da Associação Americana de Psicologia, ele explicou para um político norte-americano que a ampliação do acesso ao tratamento psicológico foi observada durante a pandemia. Pessoas que teriam dificuldade de buscar tratamento estavam conseguindo tratamento na pandemia, tratamento online. Populações que não tinham profissional de saúde mental na sua comunidade, como zonas rurais, fronteiras, passaram a ser vistos por profissionais de maneira online, e mesmo em áreas urbanas, imigrantes que não tinham acesso a tratamento puderam ser atendidos. Então, o balanço era favorável para essa flexibilização da terapia online em maio do ano passado, nos Estados Unidos. E o que se observou em maio desse ano? A Associação Americana de Psicologia publicou uma nota falando que a flexibilidade de agendamento está entre os benefícios da rápida transição para o atendimento online. O que está sendo observado nos Estados Unidos, onde o atendimento psicológico ele está previsto nos planos de saúde, né? E por isso eles conseguem compilar mais facilmente essas informações. Os planos de saúde concedem essas informações. Então, foi visto que não há cancelamento praticamente de consultas. É tão ágil, essa flexibilidade permite que quando o paciente tenha que mudar um horário, o terapeuta se adeque a essa modificação. Se o terapeuta
precisar mudar o horário, ele também consegue ajustar. Então, o que acontece? Realmente está se promovendo lá uma no cancel culture, uma cultura de não cancelamento de sessões. E esse é um ponto bastante positivo da ampliação do atendimento online. Uma pesquisa nos Estados Unidos, realizada em 2020, com 2.619 psicólogos nos Estados Unidos, mostrou que aumentaram 12 vezes os atendimentos psicológicos online realizados por eles. Esses psicólogos informaram que eles pretendem seguir atendendo online após a pandemia em uma frequência maior do que antes da pandemia. E agora uma pesquisa realizada em 2020 com terapeutas de diferentes países, 145 terapeutas participaram dessa pesquisa e eles falaram que a transição para a prática online, apesar de abrupta, foi satisfatória para eles. Eles se prepararam para a mudança, tanto a si mesmos quanto aos pacientes, né? De diversas formas, inclusive pedindo ajuda aos colegas. E a experiência positiva dos pacientes desses terapeutas, 92% desses terapeutas narraram que seus pacientes tiveram experiências positivas com os atendimentos online. Então, essa experiência positiva do paciente foi determinante para a atitude positiva desses terapeutas frente à psicoterapia online. Então, quais são as perspectivas da terapia online? A Covid tem servido como um catalisador para a aceitação e implementação dos serviços psicológicos online. Apesar dos desafios técnicos e de comunicação, é possível que a terapia online se torne mais comum nos próximos tempos. E agora eu vou mostrar para vocês com mais detalhes como é que são as formas de psicoterapia online, por que meios ela se dá. Por videoconferência, audioconferência e chat síncrono de forma síncrona, quando o terapeuta e paciente estão interagindo ao mesmo tempo. Via chat assíncrono, e-mail e SMS de forma assíncrona, quando o terapeuta e paciente não estão interagindo ao mesmo tempo. A psicoterapia via videoconferência é a que mais se aproxima da terapia presencial devido aos recursos de áudio e vídeo. Ela promove o que se chama de telepresença. No meio cibernético, telepresença é o termo técnico da sensação de não mediação, de estar junto com a pessoa, e ela influi na empatia. A videoconferência é a preferida dos terapeutas, né? É a modalidade recomendada pelo Conselho Federal de Psicologia, mas, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, existe uma recomendação internacional de que, quando não for possível oferecer psicoterapia via videoconferência, o terapeuta deve considerar outras alternativas de comunicação remota, seja ela síncrona ou assíncrona. A psicoterapia por telefone é uma questão de equidade e justiça social. Ela chega em populações desfavorecidas, sem internet, sem smartphone com vídeo, chega em zonas rurais, chega nos idosos. Os idosos, a essas alturas, a gente já tem muitos dados sobre isso nos Estados Unidos, por causa do boom, né, dos atendimentos via telefone com a pandemia. Os idosos preferem enormemente ser atendidos por telefone do que via videoconferência. Eles se embaralham um pouco com a tecnologia da videoconferência e eles conseguem se fazer entender e entender melhor por telefone. Por conta da pandemia e da flexibilização dos serviços psicológicos online nos Estados Unidos, a terapia por telefone passou a ser coberta pelos planos de saúde. Ela não era coberta até então. E agora, os terapeutas, eles estão fazendo uma advocacy, eles estão tentando fazer com que a terapia via telefone permaneça, mesmo após a modificação da situação sobre a pandemia, porque realmente ela está mostrando resultados bons. Então, uma
um relatório recente feito no primeiro semestre desse ano sobre como é que está a atuação dos terapeutas norte-americanos quanto à terapia online durante a pandemia. Foi publicado na revista Monitor, da Associação Americana de Psicologia, esse relatório. Ele mostra que 61% dos psicólogos nos Estados Unidos estão atendendo pacientes por telefone. Esse é um índice bastante alto, mais da metade deles. E aqui no Brasil as pessoas devem estar bastante surpresas com isso, porque não é uma prática comum. Inclusive, ela não é a primeira opção para uma terapia online. Mas o que acontece com a terapia por telefone? Muito antes da terapia via videoconferência se estabelecer, psicólogos atendiam pacientes por telefone lá fora, no exterior. Mais de 20 anos de pesquisa mostram a eficácia das intervenções psicológicas por telefone e 2 estudos recentes sugerem maior facilidade de desenvolver empatia em comunicações em áudio do que em vídeo. Olhem que curioso, até recentemente o vídeo era tido como padrão ouro para desenvolver empatia, pela imediatez, porque podia ver a imagem, mas agora está se chacoalhando um pouco com esses 2 novos estudos, esse conceito. Por quê? Porque se viu que quando a pessoa está só ouvindo, ela presta mais atenção na prosódia, nas nuances da pessoa que está falando. E isso se perde, por incrível que pareça, com o vídeo. Então é interessante ter esse dado recente, né? A terapia textual, que também não é muito comum, não sei se vocês já ouviram falar, e talvez tenha alguns de vocês que sequer soubessem que ela pode ser praticada legitimamente. Ela vem crescendo em popularidade no mundo todo, mas crescendo mesmo. Há evidências que apoiam a sua eficácia e a satisfação dos pacientes com esse tipo de tratamento. Só que ela é a menos conhecida das modalidades de psicoterapia online. Em termos científicos, é a sobre a qual menos se tem evidências de efetividade. Então, são necessários mais estudos para compreender melhor esse tipo de atendimento remoto. Eu vou apresentar muito rapidamente alguns estudos empíricos sobre psicoterapia online no Brasil, para mostrar que a gente está começando a estudar essa área. Então, a gente tem em 2006 o estudo de Prado e Maier, que investigaram a relação terapêutica em atendimento via e-mail. 58 pacientes realizaram com 20 e poucos terapeutas 15 sessões semanais de atendimento via e-mail, e esses pacientes preencheram um questionário de aliança terapêutica, e eles pontuaram na aliança terapêutica de maneira muito semelhante à pontuação que a gente observa nos atendimentos presenciais. Em 2013, a gente tem um estudo da Carla Dona Maria, da PUC Campinas. Por 6 meses, ela observou 2 grupos de 5 pacientes cada grupo. Ela fez psicoterapia psicanalítica via Skype, com esses 2 grupos de 5 pacientes cada, durante 6 meses. Então, ela acompanhou todo o processo terapêutico deles e relata isso na tese dela, que ela considerou bastante possível uma terapia deste modo. Tem em 2014 o estudo que a gente realizou lá na URGS, foi uma comparação entre a psicoterapia psicanalítica presencial e a psicoterapia psicanalítica via videoconferência. 12 pacientes realizaram presencialmente, 12 via videoconferência, sessões semanais, individuais, e a gente comparou os resultados ao cabo do tratamento. Não houve diferenças significativas no progresso dos pacientes nos 2 tratamentos e nem na relação terapêutica. Tem um estudo de Rodrigues, da Universidade de Brasília. Ela acompanhou na terapia breve via videoconferência, como é que se desenrola a aliança terapêutica aplicando escala, que mede a aliança, e observou que não tem muita diferença da aliança que se conhece no atendimento presencial. Em 2017, Cansado, da Universidade Federal de Juiz de Fora, criou uma plataforma para atender usuários de álcool e observou que foi positiva essa experiência.
usuários de álcool, eles mostraram progresso da mesma forma que se sabe na literatura sobre outros estudos semelhantes internacionalmente. Em 2019, Faria, da Universidade Federal do Pará, estudou como é que se forma o vínculo terapêutico na Gestalt terapia breve via chat e via videoconferência. 3 pacientes realizaram tratamento via chat e via videoconferência, e ela narra essa experiência, mostrando que é possível, sim, desenvolver um vínculo terapêutico em Gestalt terapia breve via chat e videoconferência. Agora eu passo para as plataformas de psicoterapia online, que são meio polêmicas. Tem aqueles que são contra, acham que está muito comercial a coisa, tem aqueles que ainda não têm uma opinião formada, tem os que são a favor. O que acontece, então, no exterior, onde já tem mais literatura sobre as plataformas de psicoterapia online? Elas são muito utilizadas. As pessoas que vão buscar atendimento em saúde mental lá fora, elas tendem a buscar em plataformas. 2 bem conhecidas plataformas são a Talkspace e a BetterHelp. Como é que é o atendimento prestado nessas plataformas? Ele é via chat, que pode ser síncrono e assíncrono, telefone, videoconferência ou uma combinação dessas modalidades. Então, por exemplo, o paciente realiza sua terapia via chat, síncrono, e lá pelas tantas quer combinar uma sessão de videoconferência, ou alguns minutinhos para falar com câmera, ou está falando no chat assíncrono e quer combinar um telefonema com o terapeuta, combina uma hora que ele vai falar por telefone com o terapeuta. Então, todas essas combinações são possíveis. Os terapeutas respondem aos textos dos pacientes no mínimo 2 vezes por dia, no horário comercial. E é cobrado dos pacientes um valor fixo mensal. Essa taxa independe, ela é fixa. Um estudo com 318 usuários do BetterHelp com depressão, atendidos durante 3 meses, mostrou que eles apresentaram 37,8% deles melhora clinicamente significativa e 62% deles mostrou resposta parcial no questionário de depressão PHQ-9. Esse questionário foi preenchido antes e depois do tratamento, e é ali que eles observaram essa melhora. O atendimento de crianças online é algo que realmente, quando a pandemia gerou essa transição abrupta, né, para os atendimentos online, o que mais eu via pegar nas lives era essa dificuldade em atender as crianças online, porque realmente é mais difícil, né? As crianças se distraem diante da tela, elas precisam de mais espaço para o atendimento, a maneira como se estabelece o rapport com a criança online é muito peculiar. Muitas vezes o terapeuta tem que compartilhar os seus itens da casa, mostrar tudo. É um outro jeito de construir essa relação. E é muito interessante usar recursos interativos online com essas crianças para elas estarem ali envolvidas, porque para se distrair é muito fácil. E esse realmente é um desafio. Pouca literatura, relativamente pouca literatura sobre atendimento online de crianças, em comparação com a literatura que se tem sobre atendimento online de adultos. Então, essa é uma área que precisa ser melhor explorada. Quanto aos aspectos éticos da terapia online, um ponto muito importante e fundamental é que a psicoterapia online deve obedecer os mesmos princípios éticos da psicoterapia presencial. É assim o entendimento dos órgãos que regulam psicólogos no mundo todo, da American Psychological Association, do Conselho Federal de Psicologia, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, inclusive traz isso expresso num documento, que os terapeutas que atenderem online devem seguir o Código de Ética Profissional dos Psicólogos. Ponto. A primeira e importantíssima competência
que o terapeuta deve ter, um dos aspectos éticos mais importantes e que a Associação Americana de Psicologia já vinha falando sobre desde 1995, é que o terapeuta deve ter a competência na tecnologia utilizada. Ela habilita o terapeuta a lidar com dificuldades e falhas na tecnologia e provê instruções ao paciente para o seu uso apropriado. Onde é que o terapeuta vai buscar essa competência? Cursos online, webinars, palestras, grupos de colegas online. Durante a pandemia a gente está evitando, né, esses encontros, mas online, nos Estados Unidos tem muitos fóruns de discussão entre terapeutas e já está acontecendo aqui também esse tipo de troca, né, entre colegas, e é importante estar presente em eventos sobre terapia online. Por exemplo, se o Conselho Regional de Psicologia realizar um evento sobre, todo mundo tem que estar lá entendendo o que está acontecendo, se inteirando das boas práticas em terapia online, e é assim que o terapeuta vai obtendo essa competência. Para atender online, uma forte recomendação, como é para todo e qualquer tratamento em saúde, né, é a prática baseada em evidências. O que significa a prática baseada em evidências? Uma revisão da literatura, a expertise, que é esse profissional vai avaliar o caso, e a preferência do paciente. Então, por exemplo, se uma pessoa me procura com moderados níveis de ansiedade, desejando realizar uma psicoterapia, eu estou com vontade de realizar online, quero me preservar ainda, não gostaria de encontrar presencialmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver primeiro na literatura se a ansiedade é um transtorno que pode ser tratado online. Sim, pode. Ok. Então, agora eu vou usar minha expertise, eu vou avaliar esse caso. Eu vou conversar com essa pessoa, eu vou ver se ela tem um ambiente privado, se ela tem condições tecnológicas para realizar o atendimento online, uma boa rede, bons equipamentos, se ela tem esse espaço privado na casa dela, livre de distrações, se ela vai se comprometer com as sessões online. E aí eu faço essa avaliação, se positiva, eu ainda assim vejo se essa pessoa deseja ser atendida online. Se ela não quer de modo algum ser atendida online, salvo exceções como quando a gente teve como mandatório, né, que não podiam acontecer esses encontros presenciais. Salvo exceções como essas, se a pessoa não deseja ser atendida online, ela não deve ser atendida online. Não se deve convencer o paciente a ser atendido online, até por uma questão de comodidade do terapeuta desejar atender do seu lar, ter menos custos, não ter consultório para pagar, a luz do consultório, todas as despesas. Então, não pode, certo? Convencer o paciente a ser atendido online. O consentimento informado... e um detalhe é que essa expertise do profissional, ele está atento o tempo inteiro ao que está acontecendo. Se mudar a configuração, ele pode voltar atrás no que foi combinado com o paciente. Então, por exemplo, se essa pessoa tem um lugar privativo, vai receber atendimento online para ansiedade, mas de repente, lá pela quinta, sexta sessão, começa a acontecer que as filhas dessa pessoa circulam em volta, solicitam essa mãe o tempo todo, estão em casa no momento da terapia e solicitando a mãe. A terapia não dá para progredir nesses termos. Então, o que eu vou combinar com essa paciente? Olha, não está dando certo assim. Como é que a gente pode modificar isso? Tem alguém que fique com as crianças ou mudamos o horário da terapia? Tudo isso tem que ser visto, né? Senão a terapia não avança, não dá para realizar uma terapia com muitas interrupções, muitos inconvenientes, né? O consentimento informado é uma peça-chave para os atendimentos online, bastante utilizado nos Estados Unidos. Lá todos os atendimentos têm esse documento, que é o consentimento informado. Esse documento deve versar sobre o tipo de tratamento que será oferecido, os riscos e limites da terapia online, os requisitos tecnológicos necessários por parte do paciente, né?
o consentimento do responsável, se for criança ou adolescente, que for realizar as sessões, e esse documento deve informar que o paciente deve estar num ambiente privado, calmo e sem distrações. O que isso significa? Dentro também desse período da pandemia, é difícil conseguir um ambiente ótimo para os atendimentos online, quando a gente sabe que muitos ainda estão em home office, ainda tem mais de um membro em casa, mas o ideal é que a pessoa esteja sozinha no local do atendimento, nessa parte da casa, né? Que ela desligue celular, televisão, se estiver fazendo atendimento por computador, né? Ou se ela estiver no celular, que desligue a televisão, desligue o som, a música, tudo. Tem que ser bastante calmo e sem distrações no ambiente para funcionar a terapia. O foco é a terapia, o paciente tem que saber isso. O consentimento informado também explica o que pode ser esperado em termos de ajuda, como serão solucionadas falhas na comunicação, quem liga para quem, quando cai a conexão, quando a sessão fica interrompida. É importante também informar no consentimento como, se via WhatsApp ou e-mail, será o acesso ao terapeuta entre as sessões, e é importante demarcar bem como é que vai ser esse acesso. Depois eu vou falar lá adiante nos limites, né, no atendimento psicológico online. Os pacientes, eles podem ficar com a fantasia que o terapeuta está a um clique de distância. Então, é essa fantasia que eles podem ficar contatando a qualquer momento, e isso pode deixar muito assoberbado o terapeuta. É importante deixar isso bem claro com o paciente no contrato. O consentimento informado, isso é muito importante. Também explica como será o manejo em casos de emergência. Então, o terapeuta tem que pegar o telefone de 2 pessoas próximas ao paciente, pegar o endereço do paciente, de onde ele realiza as sessões, para, em caso de emergência, poder acionar recursos locais. Então, por exemplo, um paciente se engasga. Por incrível que pareça, o engasgo pode gerar uma situação imprevista e horrível. Tem casos assim nos Estados Unidos, e o terapeuta, vendo o paciente engasgando lá do outro lado, tem que chamar um serviço local para atender esse paciente. Ou o paciente que vai fazer na garagem, com o carro ligado ao atendimento, e começa a respirar o gás que sai, né, do cano do carro. Também tem relato assim, tem que cuidar que ele desligue o carro e que ele realize o atendimento com segurança. Então, tudo isso o terapeuta tem que conferir. O sigilo das informações é um tópico bem abordado nesse consentimento informado. O paciente tem que saber que, da mesma maneira que o terapeuta, ele tem que ter senha nos aparelhos que ele usa para realizar os atendimentos online, deve ter um antivírus atualizado, não usar conexão pública Wi-Fi gratuito de preferência, porque isso permite que vazem os dados, e não gravar sessões. O paciente deve saber que ele não pode gravar sessões. Alguns terapeutas nos Estados Unidos, onde tem essa indústria de processar os profissionais de saúde, né, muitos deles se precavêm contratando um advogado para fazer essa cláusula no contrato sobre a gravação de sessões. O que acontece se o paciente gravar sessões? O consentimento informado de grupo é um pouco mais detalhado. O terapeuta deve encorajar os pacientes a agir com respeito. Todos devem usar câmera. O terapeuta deve informar que, em função do número de pessoas, a confidencialidade não pode ser garantida. Uma enquete com 164 psicólogos nos Estados Unidos. A publicação dessa enquete foi realizada em 2018, então foi por aí, 2017, 2018 foi feita essa enquete, mostrou, tudo isso então antes da pandemia, que 52% desses psicólogos não tinham experiência em psicoterapia online. Então, mais da metade deles, veja que interessante, um panorama bem diferente do que se vê hoje em dia, né, com a Covid. Dos que tinham, apenas 3% atendiam crianças online, é um número bem pequeno, né? Mais da metade não saberia lidar com emergências no contexto online.
o que é grave, porque lidar com emergências como risco de suicídio e abuso infantil é uma competência essencial dos psicólogos, exigindo conhecimentos e habilidades para fazê-lo. Agora eu faço algumas recomendações para psicoterapia via videoconferência. Isso está bastante presente na literatura internacional. Alguns terapeutas consideram fundamental olhar para a câmera para simular o olho no olho. Alguns terapeutas preferem olhar a imagem, mas fato é que olhar para a câmera facilita a empatia. Então, essa é uma sugestão, certo? Enquadrar a parte superior do corpo também ajuda na empatia. Por quê? A gente consegue ver, o paciente consegue ver os nossos gestos mais. E a gente pedir para o paciente enquadrar a parte superior do corpo também é interessante, porque a gente consegue ver os gestos deles, e tem uma espécie de espelhamento que acontece, que é antes mesmo que a reflexão, né? E isso tudo acaba favorecendo a empatia online. Ter uma boa iluminação é fundamental, então devem evitar os terapeutas atender com uma janela atrás de si que produza um clarão e aí sombra no rosto do terapeuta. O paciente gosta, em geral, de ver o rosto do terapeuta, então tem que cuidar bastante a iluminação. E o mesmo pedir para o paciente, né? O terapeuta não tem problema nenhum, ele pode ajudar o paciente a escolher onde ele está ali, um lugar que fique melhor a iluminação para ele poder ver a feição do paciente, as feições do paciente. Recomendações agora eu faço para psicoterapia por telefone. É importante conferir a localidade do paciente a cada ligação, porque a gente não tem as pistas visuais. E por tudo que eu falei antes, que existem emergências que podem acontecer, a gente tem que saber onde esse paciente está localizado. Aqui no Brasil, que a gente ouve relatos direto, não é diferente dos Estados Unidos, mas a gente ouve relatos de pessoas fazendo atendimento dentro do automóvel, porque é o único lugar, pelo menos no auge da pandemia, onde essas pessoas conseguiram privacidade. Agora, realizar um atendimento num carro estacionado na rua é um risco imenso para a nossa realidade aqui do Brasil, do paciente ser assaltado, né? Então, é importante saber exatamente onde o paciente está no momento do atendimento e se ele está num ambiente privado, se não tem ninguém em volta, se ele se sente confortável para falar, se ele está usando fones de ouvido. Os fones de ouvido são essenciais. Não tem como realizar uma terapia com privacidade sem terapeuta e paciente estarem usando fones de ouvido. Essa história do ambiente privado, ela é importante porque tem situações que a pessoa não pode falar, mas o terapeuta pode conferir. Por exemplo, você está sozinha nessa peça? Aí a mulher diz não, mas ela não pode dizer o que é. Aí o terapeuta já sente que alguma coisa não está legal. Teve uma situação assim, que era uma mulher que sofria violência sexual violência por parte do marido, e o marido estava no lugar onde ela estava fazendo o tratamento, estava ao lado dela, e ela não podia dizer isso, mas então ela foi sinalizando, a terapeuta foi perguntando, você está amedrontada? Você não está à vontade? Ela foi dizendo, é isso, tal, e aí foi agendado um outro horário para essa paciente, que realmente não havia condições de realizar um tratamento naquele momento. Na terapia por telefone, o terapeuta, ele tem que comunicar empatia de uma outra forma, de um jeito mais explícito, já que o paciente não o pode ver. Então, fazendo mais vocalizações, sim, sim, estou te ouvindo. O terapeuta também deve conferir se está entendendo o paciente, principalmente se o paciente usa gíria, reside num outro estado, vem de uma cultura diferente, né? Deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está me dizendo. Então, tem que fazer essa conferência para a comunicação ficar efetiva. O terapeuta vai ter que ter tolerância ao silêncio, é uma habilidade que tem que desenvolver, porque o paciente pode ficar em silêncio do lado de lá e o terapeuta não o vê, e tem que saber tolerar esse silêncio. E o terapeuta tem que cuidar muito com a sua distração de querer fazer multitarefas, assim.
Se ele já tem uma tendência a ser multitarefa, não pode ficar atendendo o paciente via telefone e responder e-mail ao mesmo tempo, agilizar, arrumar o quarto, resolver outras coisas nesse momento. Não. O foco é no atendimento e o mesmo para o paciente. Tem que estar atento à audioconferência, ao que se escuta. E com idosos, uma coisa interessante, isso de conferir se está entendendo é importante, porque os idosos têm dificuldade em articular as palavras. E fica mais complicado. Mesmo assim, eles preferem por telefone do que videoconferência, mas tem que falar claramente com eles e, ao ouvi-los, conferir. Deixa eu ver se eu entendi o que a senhora está falando. Agora, recomendações para psicoterapia textual. Usar palavras e expressões que normalmente não são utilizadas no contato face a face para comunicar empatia, cuidado, preocupação e calor aos pacientes. E a gente tem uma abundância de signos para usar, né? A gente pode usar as palavras, eu entendo como você deve estar se sentindo, poxa, eu estou sorrindo aqui. A gente pode expressar tudo isso, né? E pode também usar emojis, emoticons, algo pictórico para demonstrar o que a gente está sentindo, qual a nossa reação, mostrar empatia com o paciente. E é importante também, da mesma maneira que na terapia via telefone, conferir se paciente e terapeuta estão se compreendendo, né? No texto, às vezes o paciente precisa ser instruído de que, como ele não está sendo visto, ele tem que detalhar o que ele está sentindo, o que ele quer dizer, porque o terapeuta não tem como adivinhar. Sem pistas visuais é mais difícil. Então, também tem todo um treino do paciente em como se expressar dessa forma. E aí sim, tem tudo para funcionar a terapia textual, como muitos estudos já vêm mostrando, né? A recomendação principal para a psicoterapia assíncrona, quando paciente e terapeuta não estão interagindo ao mesmo tempo, é combinar tempo de resposta com o paciente e manter ritmo constante de resposta. Isso evita que o paciente fique ansioso. Agora, os limites na terapia online, que são muito importantes. Eles são um desafio. É consenso na literatura que, com essa fluidez que é o online, o virtual, fica mais difícil estabelecer esses limites. Isso realmente é um desafio para a terapia online. O que se recomenda? Estabelecer um contrato terapêutico, como eu vinha mostrando para vocês até agora, esclarecendo tempo, custo e compromissos de confidencialidade. Manter tom. Esse contrato terapêutico ele é muito importante porque ele vai mostrar quando um paciente está sendo adequado ou inadequado, né? Eu tenho que ter parâmetros para entender o que está acontecendo nesse atendimento online. É recomendado manter tom e maneira profissional na comunicação. Isso parece óbvio, mas a gente tem que estar muito alerta que o ambiente virtual, ele favorece a desinibição. O fenômeno da desinibição, ele já é apontado lá desde 2004 por Suller, que era um grande pesquisador da internet. E o que acontece? Da mesma maneira que os pacientes ficam mais desinibidos na internet para revelar, né, assuntos delicados, constrangedores, o que é bom, porque isso faz a terapia evoluir. Por outro lado, o terapeuta também pode se sentir mais desinibido e daqui a pouco tira para brother o paciente. Se for uma terapia textual, começa a botar um monte de emoji, emoticon, começa a resvalar um pouco para a informalidade. Não pode, tem que manter tom e maneira profissional na comunicação, na videoconferência, na audioconferência, nas terapias textuais. É importante também demarcar qual é o tempo que aquele terapeuta está disponível. É sugerido que o terapeuta deixe claro que ele só vai interagir com o paciente em horário comercial. Isso também é muito importante para diferenciar aquela relação com o profissional, né, a relação de terapia, das outras relações da vida daquela pessoa. Se a pessoa manda 1h da manhã, WhatsApp para amigo, é uma coisa. Para o terapeuta, opa,
Não se trata do mesmo tipo de relação, não é mesmo? Então é importante demarcar bem esse horário em que vai haver interação com o terapeuta. E é importante o terapeuta manter consistência e previsibilidade, oferecendo as sessões em horário regular. Agora eu apresento, em linhas gerais, os desafios na psicoterapia online. Bom, a maior parte dos estudos sobre terapia online é proveniente do norte global. Norte global são os países desenvolvidos, né? Lá sim que chovem estudos mostrando a eficácia dos tratamentos remotos, mas a eficácia da terapia remota não foi avaliada com rigor nos países de baixa e média renda, o Brasil incluído, né? A gente tem muito poucos estudos sobre tratamentos, se eles funcionam, afinal, né? E adaptar, e esse é um desafio para os terapeutas, adaptar e personalizar para os pacientes a oferta dos serviços online que eles oferecem. Por exemplo, pacientes provenientes de populações vulneráveis ou carentes. Como é que eu adapto os meus atendimentos a esses pacientes? Não dá para o terapeuta ter uma postura cristalizada. Eu gosto de videoconferência, só quero atender assim. Mas tem pessoas que não vão jamais ser atendidas assim. Elas não têm uma boa rede na casa delas, elas não têm um smartphone. Então, tem que pensar em como conseguir atender essa pessoa, o que vai funcionar melhor. Por exemplo, eu gosto muito do Skype, vai ter paciente que vai preferir o WhatsApp, então tratei de botar o WhatsApp no meu computador para aparecer a imagem grande do paciente, eu gosto de ver, e assim realizo, mas sempre facilitando para o paciente, né? Mas esse é um desafio. Um grande problema é a exclusão digital. Esse problema é mundial, ele não acontece só aqui no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece em países outros do norte global. E esse problema move esforços internacionais para possibilitar que grupos vulneráveis tenham acesso a tratamentos psicológicos remotos. O desafio é como que ela vai chegar ao maior número possível de pessoas, a terapia online. Uma possibilidade é que os psicólogos estabeleçam parcerias com organizações da comunidade local ou entidades que ofereçam espaços privados para os pacientes realizarem as sessões terapêuticas online, como bibliotecas, centros médicos, faculdades. E agora eu apresento outras formas de atendimentos psicológicos online. Quanto tempo que eu tenho ainda, gente? Quanto tempo eu tenho ainda de apresentação para eu me organizar aqui? Acho que mais uns 5 a 10 minutos, Maria. Certo. Então, vou apresentar bem rapidinho. Muito estudadas no exterior vêm sendo as intervenções baseadas na internet. São programas terapêuticos de autoajuda, oferecidos por meio de dispositivos móveis ou da web. São chamados também de terapias computadorizadas, são realmente psicoterapias, que podem ser inteiramente autoguiadas ou incluir suporte de um profissional, de 10 a 20 minutos semanais. São terapias de curta duração, essas intervenções, né, de 5 a 10 módulos semanais. Por exemplo, um programa que inclui textos, gráficos para transmitir informação, instruções de áudio para relaxamento, vídeo apresentando casos, suporte do terapeuta por e-mail, chat, telefone, envio automático de mensagens. As intervenções baseadas na internet têm sido investigadas, então, e oferecidas em diferentes países do norte global há mais de 20 anos. E elas vão numa tendência de se estudarem tratamentos psicológicos simples, de baixo custo, e que possam beneficiar um maior número de indivíduos. Mas os desafios dessas intervenções é que elas precisam ser implementadas, elas precisam entrar nos cuidados de rotina, serem oferecidas nos sistemas de saúde. A Europa vem fazendo isso, mas os Estados Unidos não. Só vem estudando, mas não oferecendo nos cuidados de rotina. Os aplicativos, eles têm se mostrado, se
foram testados, realmente, eles são aliados na saúde mental das pessoas. E muitas vezes eles desenvolvem até a vontade dessas pessoas de buscarem um tratamento, mas acontece um problema grave. Um estudo mostrou que 73 aplicativos que se diziam científicos que ajudariam em uma série de aspectos da saúde mental, apenas 2 desses aplicativos, em realidade, tinham sido testados. Então, é muito comum usarem até uma linguagem científica para promover os aplicativos, mas testados mesmo, muito poucos deles foram até hoje. Fiquem atentos e, né, e avisem as pessoas disso. A terapia com realidade virtual está cada vez mais sendo utilizada, ela é muito importante para a fobia, já há muitos anos. Nesse caso, era um paciente do King's College, ele tinha um comportamento desadaptativo, ele lia de uma maneira negativa as pistas visuais do ambiente, era paranoico, achava que estavam olhando para ele, que estavam comprando briga. Então foi desenvolvido um programa, nesse programa circula nos ambientes em que ele circula na vida real, no metrô, no bar que ele frequenta, e ali ele é treinado pelo terapeuta a como responder às pistas visuais de uma forma mais adaptativa. E mostra eficácia esse tipo de tratamento para diversas patologias, né? A terapia com avatar foi desenvolvida no King's College para psicóticos que ouvem vozes, que têm alucinações auditivas. Essas pessoas podem foi dividido em 2 grupos, né? Esse estudo, 70 realizaram terapia com avatar e 70 psicóticos também que ouviam vozes realizaram a terapia padrão para psicose, que é provida no sistema de saúde do Reino Unido. E o que aconteceu? Os 70 que fizeram a terapia com avatar mostraram resultados muito melhores. No que ela consiste? O paciente, ele, com auxílio de tecnologia e de técnicos, constrói a imagem da voz que ele ouve, porque, em geral, essas vozes têm um rosto para a pessoa que as ouve, e constrói a voz dessa voz, cria o avatar, e a pessoa fala o que ela está ouvindo dessas vozes. Em geral, você é um lixo, o que você está fazendo nesse planeta? É o que essas vozes dizem, né? E aí o paciente ele tem que aprender com o terapeuta a como rebater isso, dizer, quem é você para me dizer isso? Por que eu devo dar tanto valor ao que você diz? Isso tudo não me importa. Então, o paciente aprende a combater isso que ele ouve. Os serious games são novos, mas já vêm sendo também bastante estudados e se mostrando muito promissores para tratar a saúde mental. Eles consistem em uso de jogos ou seus elementos para educar e mudar os padrões de experiência ou comportamento. Então, tá aí uma promessa para o futuro, né? Agora passo para as considerações finais. Pesquisas mostram que as diferentes modalidades de terapia online, síncronas e assíncronas, podem ser efetivas e não comprometem necessariamente a relação terapêutica. É fundamental possibilitar que grupos vulneráveis tenham acesso a tratamentos psicológicos remotos, e a ampliação do atendimento online na pandemia é uma oportunidade para que os terapeutas sistematizem a sua experiência, ajudem a aprimorar diretrizes para os atendimentos online. Então, aqui eu apresento as referências que não deu para mostrar no texto. Muito obrigada pela atenção de vocês aqui hoje. Posso fechar minha apresentação? Posso fechar a minha apresentação? Oi, Maria.
Nós tivemos uma pequena falha técnica aqui no outro computador, a gente já está voltando. De só um segundinho para você, por favor. Uhum. Mas eu vou te apresentando algumas perguntas que foram feitas e a gente pode ir conversando enquanto o Lucas retorna. Certo, mas deu para ouvir até o final? Com certeza, Maria. Excelente a fala e várias pessoas trouxeram alguns questionamentos e reflexões. A Vanderleia coloca uma primeira questão que é 188, o apoio psicológico, faz um trabalho de ouvinte. A dúvida é, são psicólogos em atendimento? Desculpem o meu desconhecimento, 188 é algo recente? Se refere ao CVV, se eu não me engano. Ah, o CVV é antiquíssimo! Não precisa ser psicólogo, podem ser quaisquer indivíduos treinados. O CVV tem muito aposentado que vai ser depois CVV praticar esse voluntariado, né? Então, não precisa não ser psicólogo. E ajuda muito o CVV. No mundo todo, esse tipo de atendimento, essas hotlines, como chama, né? Funcionam bastante. Pelo menos para naquele momento de crise, ajudar a pessoa. Voltando aqui, Vanderlei, perdão, Maria, tivemos um probleminha, a gente caiu, tá? Mas enfim, vamos continuar agora com as perguntas, tá? Queria só comentar, o pessoal te mandou um oi também no chat. Temos uma fã sua aqui, a Juliana, achou legal estar te vendo aqui, está agradecendo a sua participação. Vanderleia também, com as perguntas dela, mandou um oi para a gente. A MS Vânia DS, eu acho que é a Vânia, postou o seguinte comentário, que ela não conhecia essa técnica da psicoterapia textual e achou bem interessante, justamente por isso de tornar mais fácil para o paciente escrever sobre as inquietações dele sem ter que expressar isso verbalmente, né? Foi o que tu tinha comentado antes em relação à desinibição também, né? Isso aí. E até eu queria fazer um comentário aqui contigo, Maria. Pelo menos no nosso contexto, assim, estava conversando um pouquinho com a Luana enquanto tu apresentava. A gente conhecia, assim, algumas terapias online, né? Mas não tinha um conhecimento de tantas oportunidades que a gente tem hoje em dia e desses estudos que estão sendo realizados também, né? E queria te pedir, assim, como que tu percebe isso aqui no Brasil no momento? Tu comentou que não existem muitos estudos até agora, sim, né? Validando algumas dessas ferramentas. Mas como que tu percebe, assim, o desenvolvimento disso, até as resistências dos profissionais aqui? Tu percebe se tem algum? Olha, eu venho acompanhando todo esse movimento desde 2010. Então, faz 11 anos que eu estou nessa da terapia online. Eu observei uma revolução com a pandemia. Assim, fiquei muito perplexa. Muitos que eram completamente contra terapeutas, contra a terapia online, ao terem que se lançar abruptamente a essa experiência durante a pandemia, passaram a não mais demonizar esse tipo de tratamento e, ao contrário, encontraram pontos positivos em atender online. Então, eu comecei a ver lives de pessoas que anteriormente nem consideravam atender online e elas estavam ali compartilhando em que medida que elas tinham mudado e que estavam agora adeptas desse tipo de tratamento. E isso aí foi interessante, mas já estava na literatura desde muito tempo. Sempre houve todo um movimento de psicólogos contrários à terapia online. E na literatura se dizia que esses psicólogos, porque eles já eram contrários, eles já não experimentariam a terapia online. Então, eles não saberiam nunca como ela era. Era por desconhecimento, na verdade, muito do que fazia esses terapeutas serem contrários. No Brasil, lá por 2005, mais ou menos, já tinha sido feita uma enquete, antes de ser proibida a terapia online, e aqueles que tinham praticado mostravam-se favoráveis à terapia online e os psicólogos que nunca tinham praticado mostravam-se contra. Então,
É bem por aí a mudança de mentalidade. E como eu falei, a Covid, na apresentação, ela foi um catalisador, sabe, da terapia online. Dali a pouco, todos se viram lançados nessa prática e descobriram que ela não é impossível e que pode até ser boa. Ela não tem tanta diferença, às vezes, de uma terapia presencial. É a constatação que muitos terapeutas fizeram, que atenderam via videoconferência. Até em relação a essas diferenças, assim, a Luana também perguntou, em relação à terapia textual ou as por telefone também, né? Como que se dá essa construção de vínculo, assim, como demoraria mais tempo? Como que é esse momento, assim, da vinculação com o paciente ou com o cliente? Olha, todas essas perguntas até agora são muito pertinentes. Essa de vínculo, muitos terapeutas, por desconhecimento das terapias textuais, eles acham que não se pode estabelecer um vínculo nesse tipo de tratamento, mas é por desconhecimento, porque aqueles que atendem textualmente percebem que dá para estabelecer, só que é de um outro jeito. O que os estudos mostram? Estudos que eu falo, são estudos internacionais que observam tratamentos com diversos pacientes, tratamentos textuais, e como é que se estabelece essa aliança. O que esses estudos mostram? Que ela se estabelece sem qualquer prejuízo em comparação à aliança presencial. Não é exatamente igual, é uma aliança que é construída em cima do texto. Eu uso outros recursos para construir essa aliança, mas ela se dá numa qualidade semelhante à da aliança presencial. Ela não perde necessariamente. Então, por exemplo, eu estou ali, eu sou um porto seguro para aquele paciente, eu mostro empatia, eu explico o que eu estou sentindo no meu texto, eu estimulo o paciente a me dizer o que ele está sentindo, eu explico que eu não tenho pistas visuais, que eu vou precisar que ele me descreva, eu posso sondar, deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está dizendo, puxa, mas isso também me deixa triste, eu posso usar vários recursos. E um bom trabalho a ser lido é a dissertação da Gabriela Faria, da Universidade Federal do Pará, que atendeu, ela fez Gestalt terapia breve, olha só, logo uma linha humanista, né, que preza tanto o vínculo, ela mostrou que dá perfeitamente para se construir um vínculo numa terapia textual. No chat, no caso foi chat síncrono, mas até mesmo em chat assíncrono, em terapia via e-mail, essas assíncronas, nelas também dá para construir uma relação terapêutica de qualidade da mesma forma que nos atendimentos presenciais. É o que a literatura nos mostra. Muito legal esse assunto, assim, poder te escutar falando sobre isso. Até para mim, assim, pensando nisso, me veio algumas inseguranças, mas perceber que existem esses estudos, esses avanços estão sendo feitos, assim, né? Que a gente tem um método para estar realizando isso, algo que conforta, né? É isso, você falou a palavra-chave. Existe treino, não é a pessoa lá fora, se ela quer atender textualmente, ela pode aprender a usar emojis, emoticon, como é que ela pode se expressar desse outro jeito, como é que ela pode, de uma maneira ótima, estimular o paciente a conseguir se expressar bem dessa forma, descrevendo com mais detalhes, né, o que ele está trabalhando ali. Então, isso tudo é muito em função também de treino. É questão do método, é como você fala. A gente falou um pouquinho sobre essa parte das potencialidades, né? Mas o Germano veio com uma pergunta, pensando um pouquinho também no oposto, assim. E quais seriam as limitações desse tipo de terapia, ou em que casos ela não seria indicada? Olha, para falar a verdade, eu nunca encontrei literatura apontando contraindicações da terapia online. Se por um lado isso pode parecer uma panaceia, então todo mundo pode fazer, não tem problema nenhum. Não, não é bem isso. Sempre tomando os devidos cuidados, ela tem potencial para funcionar. Então, por exemplo, acreditavam que não poderia ser atendido um psicótico de forma online. Foi realizada uma revisão sistemática, quer dizer, um estudo que se debruçou sobre vários outros estudos, que viu que
psicóticos que não tinham nenhum atendimento ficavam muito pior do que psicóticos que eram atendidos via videoconferência, quando não havia um terapeuta na localidade desse psicótico, mas no posto de saúde, em alguma localidade, esse paciente podia realizar a terapia via videoconferência, observou-se que esses psicóticos se beneficiavam disso, ficavam muito melhores do que sem terapia. Mas aí, eles realizavam essa terapia num ambiente controlado. Então, isso tudo tem que levar em questão. Se eu for atender uma pessoa com um grau elevadíssimo de ansiedade, primeiro eu tenho que usar minha expertise, aí entra a prática baseada em evidências, para ver se aquele grau de ansiedade vai funcionar online, porque se é uma ansiedade imensa, a pessoa daqui a pouco atira o telefone pela janela, tem um ataque ali, né, de ansiedade. Então, tudo isso eu tenho que ir observando quão seguro é o ambiente em que a pessoa está, se tem alguém que pode, diante de uma eventualidade, tomar as rédeas, segurar as pontas na situação. Então, contraindicação não tem. Esse é o primeiro ponto que eu diria, de tudo que eu já vi na literatura até hoje. Limitações, para alguns pacientes não vai funcionar. Eles até podem entrar nessa jogada achando que está sendo ok, mas lá pelas tantas eles veem que não é suficiente para o que eles queriam receber. Em linhas gerais, o que se observa é que os pacientes têm satisfação também com as terapias textuais, são super usadas nas plataformas e é onde muito se faz terapia lá fora, né? Nessas plataformas de psicólogos online. Vai ter a experiência que aquele paciente vai fazer e de repente vai considerar que não está sendo suficiente. Terapeutas também podem preferir, aí é estilo próprio, né? Atender presencialmente. Nesse caso, não devem, somente numa situação pandêmica mesmo, que eles são obrigados a atender online. Mas afora isso, não precisa atender online se não se sente confortável com isso. Muito legal te ouvir falando um pouquinho sobre a temática, Maria. Acho que as perguntas que foram surgindo eu te fiz, tá? Queria iniciar a nossa finalização aqui, mais uma vez te agradecendo. O pessoal no chat também, a Prof. Angélica falou que foi uma riqueza estar te ouvindo, sempre trazendo, sempre muito apropriado nas tuas falas, trazendo os dados super atualizados, né? Estudos desse ano passado, então bem fresquinhos do forno, né? E te agradecendo também pelas recomendações que tu fez, que foram muito pertinentes, assim, sempre levando em consideração a ética também, né? A Rosemary também te mandou um obrigado, comentando também das informações atualizadas. Muito legal ver esse tipo de estudo assim, né? Saindo do forno e a gente já podendo aproveitar isso para pensar no nosso fazer. Né? Mas mais uma vez, Maria, queria te agradecer pela tua participação. Acho que foi muito pertinente a tua fala. Tu trouxe, mais uma vez, estudos bem atualizados, trazendo um assunto que está em pauta agora, até por causa da pandemia, desse momento que a gente está vivendo, né? E, enfim, se tiver mais alguma consideração para fazer... Eu só queria saber, em linhas gerais, como é que estão os atendimentos aí dos estagiários online. Agora já passou a ser presencial, né? Mas vocês... Na realidade, eu penso que aqui na URI a gente não fez muitos atendimentos online, a gente manteve mais no presencial mesmo. Certo. Foi uma alegria estar com vocês aqui hoje. Obrigada pelas perguntas, por terem me ouvido. E qualquer coisa estou aí, é só fazerem contato, quaisquer dúvidas. Certo, então, Maria, esperamos te ver, talvez em algum momento presencialmente também, né? Para que a gente possa compartilhar os nossos conhecimentos. Gostaria muito de conhecer aí, quem sabe, né, Lucas? Então, vamos encerrando por aqui o dia de hoje, né? Convido todo mundo, a gente vai ter mais uma palestra no dia de amanhã, vamos estar celebrando o dia do psicólogo também, né? Acho que o Felipe também vai fazer uma fala. Não, perdão, só me enganei aqui. Mas, mais uma vez, então, Maria, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pelas informações que tu trouxe para a gente. Vamos encerrando aqui, então. Então, até breve, quem sabe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.